Então, esse texto fala disso, Lucas 4, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, na verdade era um rolo, não era um livro, ele achou o lugar que estava escrito. Ele abriu assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Preste atenção no sobre, nós vamos falar sobre isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar pobre, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu esta escritura que vocês ouviram. Então o que acontece, gente? Jesus, ele teve uma vida de 33 anos de idade. Jesus morreu muito jovem, né? Com 30 anos de idade, Jesus era um judeu, ele era um mestre judeu, um rabino. Frequentava a sinagoga, pregava na sinagoga. Ele era uma autoridade nas sinagogas, conhecedor das escrituras. Com 30 anos. Ele foi batizado por João Batista na cidade. E ele entra numa sinagoga depois disso, e ele abre o livro do profeta Isaías, que estava escrito esse texto. E ele lê esse texto e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer tudo que eu vou fazer a partir de agora. É isso que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo exatamente isso. Eu vou fazer acontecer a partir de agora. Mas não é por conta das minhas forças humanas. É por conta do Espírito do Senhor que está sobre mim e me ungiu. O que significa ungiu? Derramou a unção. Então é necessário que esse processo aconteça na vida de todo crente. O Espírito Santo está sobre. Esse sobre aqui é algo muito importante. Eu vou explicar já já. Porque há uma diferença entre o Espírito Santo habitar em você e ele estar sobre você. O Espírito Santo habita na vida de todo crente regenerado em Cristo. Mas ele só está sobre aquelas pessoas que ele está usando com poder e glória. E é disso que Jesus está falando. Ele diz: olha, o Espírito Santo está sobre mim. E ele me ungiu. E por causa dessa unção eu vou poder dar vista ao cego, pôr em liberdade ao algemado, pregar para os cativos, liberdade dos oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, a unção é a evidência do Espírito Santo sobre você. Tem gente que você olha na igreja e você fala assim: o Espírito Santo está sobre essa pessoa. Você fala: meu Deus, não é possível. Essa pessoa está transbordando de unção. É o Espírito Santo sobre essa pessoa. E a unção, ela permite que o Espírito Santo opere através de nós. Então, qual é o mecanismo? O Espírito Santo está lá e ele diz assim: eu preciso operar, eu quero operar. Eu quero operar através do Ricardo. Eu quero operar através do Kelvin. Eu quero operar através da Sandra. Duas Sandras entrando de uma vez aí. Deus falando. A unção dobrada. Ui.
Sandra significa humanidade, a dupla humanidade. Eu acabei de falar, Jesus na sua humanidade. Jesus na sua humanidade disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Então, se você está operando em poder, meu irmão, entenda, com certeza é a unção do Espírito Santo habitando e se movendo em você. Tem muita gente que fala: eu quero ter um ministério de anjo, eu quero ter um ministério, eu quero ter o dom disso, eu quero ter o dom daquilo, eu quero ser usado nisso, eu quero ser usado naquilo. Mude a tua oração, diga: eu quero estar cheio da unção. Busque da maneira certa. Eu quero estar cheio do Espírito Santo a ponto dele vir sobre mim e me transbordar da unção. Amém, gente? Então, a unção tem intensidades. A unção vai ter intensidades. Estava até conversando com um pastor amigo meu agora sobre isso. Que muitas pessoas vão pensar diferente. Eu respeito, está tudo bem. Mas a unção tem intensidade. O que é intensidade? Existem pessoas que estão sem unção nenhuma. Não tem unção. É crente, mas não tem unção. Tem gente que é crente, mas não tem uma gota de unção. Por muitos motivos. Principalmente o pecado. Não é verdade? Agora, tem gente que tem unção, mas é pouca unção. É uma unção limitada. E você vai ver que essa pessoa, ela opera numa unção limitada. São as medidas da unção. Agora, tem gente que tem muita unção. Você fala: poxa, essa pessoa está cheia da unção. Só de chegar perto dela dá para sentir a unção vibrando ao redor dela. Dá para sentir a unção, né? Eu tento falar isso sem parecer que eu estou exaltando o homem. E ele nem gosta que eu fale disso assim, dessa maneira, porque ele é muito da dele, né? Muito cuidadoso. Que é o pastor Judson de Oliveira. Vocês devem conhecer, né? Cantor e pastor. E ele é um homem que fala, a voz dele é lotada de unção. Quando eu ligo para ele, ele fala: meu brother, cheio da unção. O conteúdo que sai da boca daquele homem é cheio da unção. Então, é possível comparar que há pessoas que, né, como a gente brincava lá na Batista, quando eu era da Batista, uns são, outros não são. Mas tem gente que não tem unção, tem gente que tem pouca unção, e tem gente que tem muita unção. Fiz uma live com o pastor Paulo Canuto aqui semana passada. É um homem que está sempre cheio da unção. Cheio da unção. Eu estou citando, eu sei que eles são homens humildes e entendem que eu estou usando eles como referência para a vida de vocês. Agora, não para aí. Existe, além do muita unção, tem um nível maior. Na verdade, tem 2 níveis maiores. O próximo nível é transbordando na unção. Oh, yes. Transbordando na unção. Isso é muito mais do que ter muita unção. É quando, meu Deus do céu. Lembra que Eliseu, ele pegou o cajado dele, né, o bordão dele, e ele falou para Geazi: toca no morto com o meu bordão, e ele será curado. Por quê? Porque a unção de Eliseu já havia transbordado para todos os objetos pessoais dele. É unção transbordante.
Não deu certo, mas não deu certo por uma outra questão. Depois a gente fala sobre isso. Já já. Mas ele transferiu a unção para aquele objeto. Porque ele estava transbordante. Quando você está transbordante, meu irmão, você faz coisas muito além do normal. Quando Geazi volta com o cajado, fala para Eliseu: Eliseu, mestre, eu toquei com o cajado e não funcionou, porque ele deu um problema. Tem um problema que daqui a pouco eu vou falar. Eliseu fala assim: deixa comigo. E Eliseu foi lá no quarto do garoto morto e deitou em cima do garoto. Deitou, só deitou. Não falou nada. Só deitou. E o menino ressuscitou. Por quê? Porque o corpo de Eliseu estava tomado da unção. Uma pessoa transbordando de unção, ela dá um abraço na outra, a outra é liberta. Eu já tive experiências assim. Uma pessoa transbordando de unção, ela bota a mão em alguma coisa, marca com a glória de Deus. Você que trabalha com cabeleireira, você vai estar lá cortando o cabelo de alguém e você vai estar transbordando a unção na vida daquela pessoa. Quando você tem muita unção, toda a unção está dentro de você. Mas quando você transborda, você começa a compartilhar e impartir. Agora, além do transbordar da unção, tem a unção sem limites. Isso é bom demais. Isso é sem limites. O que é unção sem limites? Isso é um altíssimo nível de unção. Para quem está conectado 24 horas com a glória. Para quem está conectado 24 horas com o Espírito Santo. Imagina esse carregador. Esse aqui é um carregador portátil de celular, né? Está com 3 bolinhas aqui. Ó. Imagina que eu uso o carregador e nunca acaba. Por que não acaba? É porque o carregador é sem limites. É bateria sem limites. Quem é que tinha uma bateria sem limites? Yeshua, Jesus. Jesus, ele disse: de mim saiu virtude. Mas ele não ficou nem um pouco preocupado. Porque por mais que saísse virtude dele, ele estava sempre cheio da unção. Por mais que saísse a glória dele, ele estava sempre cheio da glória. Quando você está na unção sem limites, meu irmão, nada acaba na tua vida. Eita! Essas são frases que eu tenho que escrever enquanto falo aqui. Nada acaba. Porque a unção é rica. Então a unção sem limites é riqueza sem limites. Um crente que não conhece a unção é um crente que não conhece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá a unção. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Então um pregador que prega sem unção, ele é um orador, ele não é um pregador. E muitas vezes a pessoa força a barra para fingir que tem uma unção que não existe. Eu fico vendo esses videozinhos do Rios aqui, do Rios do Instagram, os pentecostais, né? Eu já gostei do reto eterno, hoje eu não gosto mais não. Não gosto porque tem muita bagunça, tem muita palhaçada. A pessoa corre, estou na unção. Não tem nada disso, não é unção. Isso não é unção.
Isso é um movimento humano. Se isso fosse unção, o judaísmo tinha isso. Que é de onde veio tudo. Se isso fosse unção, o batista eu tinha isso. O presbiteriano tinha. Isso é um movimento. É pecado fazer esse movimento? Não. De jeito nenhum. É até divertido. Deus deve morrer de rir. Tem coisa que Deus deve morrer. Eu vi hoje um vídeo que a irmã estava cantando: eu quebro o meu vaso. E nisso um obreiro aqui se levantou e começou a rodopiar e deu um chute no vaso mesmo de planta que tinha. E quebrou. Eu pensei, meu Deus. Né? Grita, né? Porque Deus, nessa hora! Para criar uma atmosfera fajuta, fake, de unção, porque não sabem que a unção é a coisa mais simples do mundo. A unção é a coisa mais simples do mundo. O pessoal está chegando aí, convida alguém aí. Manda um aviãozinho para 10 pessoas, por favor. Vocês que estão chegando. Tá bom, gente? Então, o Espírito Santo, ele é a fonte da unção. Não há unção sem Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção? Não. O Espírito Santo é a fonte da unção. A palavra unção em grego, eu não gosto do grego não. É uma linguagem endemoniada. Eu gosto do hebraico. Mas, só para vocês entenderem, a palavra unção em grego é krios, que é uma palavra que dá origem a algumas palavras que nós conhecemos. A palavra unção, krios, que dá origem a crisma. Você vê lá na católica a crisma, é porque lá eles entendem que estão ungindo uma pessoa. Mas a palavra krios também vai dar origem a uma palavra Cristo. Cristo. Porque muita gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Ainda tem muita gente que pensa. Jesus Cristo é Ricardo Ribeiro, Jesus Cristo. Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, né? E Jesus Cristo. Não. Cristo significa ungido. Ungido. Né? No hebraico nem era ungido. No hebraico, Yeshua, o Mashiach, Yeshua, a Mashiach, servidos? No hebraico, Yeshua, a Mashiach, Yeshua, o Messias. Mas no Novo Testamento, ele vai ser chamado ali de Yeshua Christos, ou Jesus Cristo. Jesus ungido. Por que ele era chamado assim? Porque ele mesmo se identificou como ungido. Em Lucas capítulo 4, nós já lemos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, Jesus era conhecido como o ungido. Só que uma coisa que eu quero que você entenda isso. Existe uma diferença entre o Espírito Santo habitar em você e ele estar sobre você. Já falei isso no início da live. Se você falar assim, apóstolo, eu estou cheio de unção porque o Espírito habita em mim. Não é o suficiente. O Espírito habita em você. Ele é o selo da salvação. Ele te direciona, ele te abençoa, ele te guia. Agora, a unção não é quando o Espírito Santo habita em você. A unção é quando o Espírito Santo se move sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o Senhor Jesus.
Então você precisa ser esse tipo de crente que diz: ande sobre a minha cabeça, Espírito Santo. Anda sobre a minha cabeça, Espírito Santo. Eu quero ser transbordante da unção. Eu quero ser transbordante da unção. Eu não quero ter pouca unção. Eu não quero ter média unção. Eu não quero ter muita unção. Eu quero ser transbordante. Igual Eliseu. Eliseu, quando morreu, enterraram Eliseu numa sepultura fajuta. Largaram os ossos dele lá apodrecendo. E a Bíblia diz que um certo dia, alguns bandidos estavam fugindo, carregando o corpo de um que morreu. E na correria, eles jogaram o corpo do bandido no primeiro buraco que eles viram. Só que esse buraco tinha os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele bandido, quando encostou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Ressuscitou. É porque Deus queria que ele ressuscitasse? Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os ossos cheios da unção. Imagina você estar cheio da unção, a ponto dos seus ossos estarem cheios da glória. Benihim até hoje visita o túmulo da discipuladora dele, Catherine Kuhlman. E ele ora pedindo: Senhor, se ainda há unção nos ossos dessa mulher, que venha sobre a minha vida. É a fé dele. Com certeza ele não vai para o inferno por causa disso. Ele está aí. Vocês estão entendendo, gente? Agora, existem regras para a unção permanecer na sua vida. Amanhã, possivelmente, amanhã não, na próxima live, vai ser sempre de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Então, na próxima live, eu devo falar sobre buscar, guardar e transbordar. Como você buscar a unção, como você guardar a unção e como você transbordar a unção. Jesus guardou a unção durante um tempo. Depois ele soltou a unção. Abacuque 1:11, raios saíram de suas mãos. Ali estava a fonte do seu poder. Mas eu quero que você entenda hoje que a unção tem regras. A unção não se move na vida de uma pessoa de qualquer jeito. A unção tem regras. Então, voltando lá, quando Eliseu falou para Geazi: Geazi, pega o cajado, pega o meu cajado e leva até o menino. Toca no menino e ele vai ressuscitar. Só que Eliseu acrescentou, ele disse: mas Geazi, não fale com ninguém no caminho. Não fala com ninguém no caminho. Então, a Bíblia vai dizer que Geazi chegou lá, botou o cajado no menino, o menino não ressuscitou. Então, provavelmente, Geazi conversou com alguém no caminho. Desobedeceu a regra da unção. Às vezes eu vou pregar numa igreja, Deus fala para mim: não fala com ninguém antes de subir no altar. Eu fico lá quietinho. Eu vejo às vezes o pastor querendo vir apertar minha mão, eu disfarço, fecho o olho. Regras. Às vezes eu vou pregar na igreja, o Espírito Santo fala assim: aqui você vai pregar descalço. Regras. Você precisa entender as regras da unção que está na tua vida. Porque Geazi não compreendeu as regras, não obedeceu as regras.
Por isso, não funcionou. Jesus, quando distribui os discípulos de 2 em 2 para pregar nas cidades, é a mesma coisa que Eliseu falou. Jesus diz: vocês saiam e vão pelas cidades. Se encontrar alguém no caminho que vos cumprimentar, não responda. Não fale com ninguém no caminho. Por que não fale com ninguém no caminho? Porque a unção ela é tão íntegra que uma palavrinha qualquer que você errar pode comprometê-la. E você, não tem problema não, vou falar um negócio aqui, né? Perdeu a unção. Muitas vezes você vai ter que ter ouvido espiritual para ouvir Deus falar assim: tranca a língua, passa um cadeado na boca. As pessoas vão te provocar com conversas para te desestabilizar da unção. E com conversa de Bolsonaro de Lula, você começa aquela conversa ali. Daqui a pouco, quando você for aplicar a unção, não vai funcionar. A unção tem regras. E geralmente nós perdemos a unção por conta das coisas que nós falamos. As palavras que saem da nossa boca. Muito cuidado com aquilo que você fala. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Porque a unção ela é muito sensível. A unção é exigente. Ela é exigente, ela é sensível. O ambiente, para a unção, o ambiente tem que estar adequado. Por isso que muitas vezes na igreja nós temos que fazer uma série de louvor. Às vezes não dá certo, porque o louvor é errado. Ou a equipe está fora tá desconectada. Né? Por isso que às vezes, olha só, o Benihim, quem me contou isso foi o tecladista do Benihim. O Benihim, quando chega num lugar para pregar, ele primeiro manda o obreiro entrar no auditório e ver se tem mulher sentada no primeiro banco com as pernas de fora. Aquelas irmãzinhas, né, que tem a coxa desse tamanho aqui, e gosta de botar uma saia curta e sentar no primeiro banco e ficar adorando Deus. Coisa mais linda, né? Ele manda pegar essas irmãs e botar lá para trás, manda sentar lá atrás. E qualquer outra coisa que desestabiliza o ambiente. Então, ele só prega quando o ambiente está totalmente preparado. Por isso que existe o ministério do levita. O levita prepara o ambiente. Aí pega aquele rapaz da igreja, eu sou levita, toca guitarra. Tem nada de entendimento da unção. Ministério de louvor, gente. Cada instrumento é uma arma poderosa para movimentar a unção. Níveis de unção diferentes. A bateria, a guitarra, o teclado. Movem a unção. E é daí que vem o milagre. É daí que vem a cura. Tudo ou qualquer coisa pode interferir o fluir da unção, o movimento. A atmosfera está preparada para o milagre. Aí uma irmãzinha levanta para ir no banheiro, um adolescente levanta para não sei o quê, já desestabiliza tudo. É sério, gente. Se você quiser que a unção de Deus se mova o tempo todo na tua casa, crie um ambiente para ela. Eita.
Gostei dessa frase. E a unção é rica. A unção é rica. Eu ouvi isso uma vez. Minha vida estava acabada. Eu estava muito endividado, estava tudo muito difícil. Eu já era pastor. Eu compartilhei meus problemas com uma pastora. E essa pastora olhou para mim e só falou isso. A unção é rica. E eu entendi. Hoje eu entendo. Quando você está na unção, você prospera. Tem que estar na unção. Tem que estar na unção, cheio da unção. A unção atrai riquezas. Você vai falar assim, não sei porquê, eu fui buscando unção. Deus me deu ideias para ficar rico. O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque a unção é rica. A unção é rica. A unção coloca as coisas no lugar. Eita. Quando nós aprendemos a viver pela unção, nós somos recompensados por ela. Entende, gente? Só que é o que eu falei, e aqui eu finalizo. Você precisa querer muito a unção. E a unção precisa ser buscada, acumulada e multiplicada. Buscada, acumulada e multiplicada. Buscada, porque se você não buscar a unção, você nunca vai ter. Tem que buscar. Acumulada, por quê? Porque se você não acumular, se você não proteger, você vai perder a unção, vai gastá-la ou vai perder. E multiplicada é impartir, porque aquilo que você não dá, você não recebe de volta. O segredo de qualquer riqueza, seja ela espiritual, seja ela financeira, é dar. Por isso que as pessoas precisam ofertar. Porque você nunca vai receber águas novas se você não entregar as águas velhas. E a unção é a mesma coisa. Você não pode estar cheio da unção e guardar isso para você. Fica ali, nossa, eu estou cheio da unção. Você precisa botar a mão na cabeça de pessoas. Esses dias atrás eu fui na Bahia ordenar um apóstolo. Deus estava dizendo para mim, você precisa ordenar um apóstolo, porque você tem autoridade para isso, você tem unção para isso. E essa unção tem que ser usada. Eu fui lá na Bahia ordenar um apóstolo, treinar, ordenar. Amém, gente? Então é isso. Próxima live nós vamos aprofundar. Não acredito que vamos ter talvez umas 7 a 12 lives nesse curso. Se você gosta do assunto, fique sempre ligado aqui, todos os dias, 19 horas. Na verdade, segunda a sexta, 19 horas. As lives sempre ficam salvas no canal do YouTube. Termino aqui, eu baixo a live e coloco lá no canal do YouTube para o pessoal assistir. Tá? Porque lá a audiência é bem maior. Só que o pessoal lá gosta de assistir depois. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor comece a te encher. Eu estou sentindo uma unção tão forte aqui. Tão forte, tão forte. Meus braços aqui todos arrepiados, as minhas costas estão queimando, minha nuca está queimando. Eu, quando falo da unção, eu fico pegando fogo. É forte demais. A unção do Espírito Santo. Amém? Escreve aí. Eu tomo posse da unção. Escreve aí. Gente, você não está entendendo, não. Esse curso vai numa profundidade que você nem imagina. Eu vou falar de muita coisa poderosa. Deixa eu ver se eu tenho aqui um spoilerzinho para dar para vocês.
Deixa eu ver se eu tenho um spoilerzinho para dar para vocês aqui. Vou falar do livre acesso, a unção do livre acesso, como acessar o trono. Vou falar sobre a importância das mãos, o poder que tem nas mãos, imposição de mãos. Vou falar sobre impartição, transferência de poder. É porque a palavra transferência está errada, gente. É impartição. Porque transferir, se eu transferir um dinheiro para você, eu fico sem esse dinheiro. Por isso que não é transferência. Impartir é quando eu dou para você e eu continuo com a cópia igual. Então, eu vou falar sobre impartição, como impartir através do sopro, do toque. Eu vou falar sobre o mistério do ágape. O que mais? Cuidado com os manjares, isso é muito forte. Controlando o uso da unção, a unção de alto nível. A unção de auto-arrebatamento. Você pode cair arrebatado aí por conta própria. Mas isso é lá para frente. Embriaguez espiritual. Você vai entender como ficar bêbado no espírito. Apóstolo, isso é de Deus? Está escrito na Bíblia. Não vos embriagueis com vinho que traz contendas, mas enchei-vos do espírito. Embriagar do espírito. Eu vou te ensinar a ficar bêbado do espírito. É a coisa mais louca do mundo, gente. E algumas outras coisas que eu não posso falar aqui agora, que você não vai compreender. Bom, então é o que vem pela frente para criar expectativa na sua vida aí. Orem por mim. E vamos ter um final de semana abençoado. O Senhor abençoe sua vida, sua casa, suas finanças, seu ministério, seu casamento, seus filhos. Deus abençoe tudo que você toca, tudo aquilo que você ministra, seja ministrado pelo Espírito, no nome de Yeshua. Amém. Tchau, tchau.